Olá, olá pessoal, meu nome é Ingrácia e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E saíram mais 12 episódios do Casamento às Cegas, a temporada 10, e neste vídeo vamos então analisá-los, mas antes disso, o roteiro de sempre. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o vosso gosto já no início para então não se esquecerem quando terminarem de ver este vídeo. Também vou deixar as minhas redes sociais que está agora a passar, por isso estejam à vontade se me quiserem seguir também por lá. Vamos então à análise dos episódios 10 e 11 do Casamento às Cegas, temporada 10. O episódio 10 começa com a Bri e o Chris a conversarem novamente. Eu quero acreditar que foi um erro da parte da Netflix, um erro de edição, porque não é possível que ela tenha assistido ao Connor a falar mal do, na altura, o seu noivo, e ela não ter dito nada. Quero mesmo acreditar que a Netflix fez isso de propósito, porque ela depois o fez, ela depois defendeu o Connor. Ele continua a dizer uma série de disparates e eu só estava a olhar para a Bri, que praticamente continuava a entretê-lo. Mas depois ela lá conseguiu ser firme com ele e disse que estava feliz com o Connor, apesar de ter sido depois de 1 milhão de anos, depois de o Connor ter dito uma série de disparates. Ela reagiu. Por outro lado, eu acho o Chris tão falso, mas tão falso, que depois de ter falado mal sobre Connor, ainda foi cumprimentar o Connor como se nada tivesse feito. Epá, a falsidade tem limites, não? Depois ele pediu para falar com a Jéssica. Eu só espero que ele não a faça sentir-se pior. A Jéssica cortou-lhe logo quando ele quis marcar de se encontrarem. E olha, foi melhor assim não alimenta esperanças. E finalmente o Connor deu-se conta de que o Chris não era amigo dele. Aleluia! Já estava mais do que na hora. Que bom que ele acordou e viu que o Chris não era assim tão amigo dele. Agora falando um pouco sobre o dia da prova dos vestidos de noiva, eu quando vi o primeiro vestido da Bri, eu achei muito simples. É muito simples para o meu gosto. E ela depois acabou por concordar comigo. E ela também só experimentou um vestido, que depois, como sabemos, ela não se vai casar, não é? Eu gostei quando ela admitiu que não estava a dar o seu melhor na sua relação com Connor, naquele último encontro que eles tiveram, antes do casamento. Sim, porque ela trata muito mal o Connor. E ele é tão querido com ela, tão pacífico, tratava-a tão bem. Infelizmente algumas mulheres nunca estão satisfeitas com nada. Se o rapaz é muito bonzinho, querem alguém que seja caótico. Se por outro lado o rapaz for como o Chris, por exemplo, algumas vão preferir o Connor. E a Bri é uma delas. O Connor não é a pessoa certa para ela. Infelizmente ela não o ama. E de repente eu só vi o Connor a chorar, a dizer adeus, e eu acabou? Fui a única a ficar confusa e a ser apanhada de surpresa nesta parte, a não entender que ela estava a terminar com ele. Foi triste de ver o Connor a chorar, porque que homens bons como ele nunca conseguem encontrar uma mulher que são tão boas quanto eles. Não entendo. Definitivamente o Connor merece alguém muito melhor que a Bri, que o trata da mesma forma, seja carinhoso, cuidadoso, que o faça sentir-se amado. Depois temos um desencontro de informações entre a Ashley e o Alex. A ex do Alex, aquela enfermeira, voltou à baila e, para piorar a situação, aquela menina lá das cabines já conhecia o Alex e começou a dar mais informações sobre este suposto relacionamento dele. Via-se mesmo pela cara da Ash que ela não estava nada a gostar daquela conversa, porque o Alex não tinha contado tudo a ela, pelo menos não da forma como ele estava a contar a elas naquela altura. O pai da Ash tinha mesmo razão em relação à honestidade do Alex, porque ele não contou tudo a ela e, portanto, é normal que à medida que ela descobre algo novo sobre ele, a questione sobre isso. Eu achei que a Ash teve uma paciência muito grande com ele, porque apanhar ele em contradições obviamente que não é nada bom, não é? Será que temos aqui algumas bandeiras vermelhas em relação ao Alex? Tipo, porquê que ele não disse que não queria explicar tudo quando estava a falar com a Ash, em vez de levá-la a concluir outras coisas? Isto avala a confiança de qualquer um, obviamente, no caso de qualquer uma. E o pior foi ela agir como se o estivessem a atacar, quando a reação delas foi apenas consequência dele estar em contradições. E quando ele viu que as coisas estavam a ficar feias para o lado dele, ele foi bem agressivo com a outra menina. Eu nisso também achei que ela estava mais entre eles. Achei que a Ashley e o Alex deviam conversar mais privadamente. E agora, falando dos vestidos que ela experimentou, o
primeiro vestido ficou tão perfeitinho nela, tão bonitinho, parecia uma Barbie. Mas não era o estilo dela, sinceramente também não era o meu. Já o segundo, apesar de ter ficado muito bem e dar-lhe um ar de elegância, também não é o meu estilo, mas é bonito. A seguir temos a Amber e o Jordan. Eu detesto quando a Netflix só apresentam as pessoas já a discutirem quando o caldo entornou. Tipo, eles tiveram uma discussão, inicialmente não sabíamos o motivo, porque a Netflix não mostrou, e depois só vimos a Amber a dizer que caso ele não quisesse casar, para estar à vontade e dizer isso a ela. E o problema aqui foi o receio que ele teve desde o início em relação à filha da Amber e as responsabilidades que isso representa para ele. E como a Amber disse, o que a chateou foi o facto dele não ter sido sincero com ela, não ter falado diretamente com ela, exposto o que lhe estava a incomodar. Agora falando um pouco do vestido que ela experimentou, também ficou muito perfeitinho nela. Eu acho que é mesmo a cara dela. Vamos agora falar do meu casal favorito, que continua a ir de vento em polpa, a Christine e o Victor. Continua tudo na paz do Senhor, eles não têm receio de nada, não há nada que os esteja a incomodá-los em relação ao casamento. E ela foi bem exigente em relação aos vestidos, ela experimentou um total de 3 vestidos. O primeiro estou com ela, também não achei grande coisa. O segundo foi o meu favorito, entre aqueles que ela experimentou, gostei muito, porque eu gosto mais daquele género mais fluido, não muito apertado ao corpo, simples, mas bonito, mas ela também não gostou. E o terceiro, também sou da opinião de que a parte de cima deixa um pouco a desejar, com o véu ficou um pouco melhor. Ela tem gostos muito parecidos aos meus em relação aos vestidos de noiva. Eles me fazem lembrar um pouco a Lauren e o Cam, porque eles praticamente não tiveram nenhum desentendimento até agora. A relação deles tem sido fluida, tem corrido bem, tem fluído bem. Foi tudo tão natural, tão como devia ser, que eu não espero nem menos nem mais do que o sim no altar. Não me decepcionem. Agora falando um pouco sobre o vestido da Emma, não é o meu estilo, mas percebo que seja o dela. E o véu, sem dúvida, que deu aquele charme ao mesmo. Parece que ela já está a acostumar-se mais com a ideia de construir uma família com o Mike. E ainda bem, eu gostei quando o Mike perguntou diretamente a ela, então, vais querer dar-me filhos? Vais querer construir uma família ou não? Apesar de não ter havido nenhuma resposta clara e direta em relação a esta questão, ficou subentendido que ela estaria disposta a isso. Tanto que depois o sim veio. Mas ela, meu Deus, com aquele discurso todo, meu pai do céu. Eu já estava a pensar no pior, no não, quando ela começou aquele discurso todo ao Mike. Que nervos. Até o pai, o Mike, começou a olhar para ela do género, o que estás a fazer? E enquanto ela falava, à medida que ela falava, porque parecia que viria um não, a mãe do Mike só abanava a cabeça. Mas pronto, foi só um susto, pelo menos a parte dela. Agora vamos ver no próximo episódio, porque eu não acredito que a Netflix vai me deixar nesta ansiedade durante uma semana para saber se eles se casam ou não. Mas eu desconfio que ele vai dizer sim. Depois temos a Brittany e o Devontae. Ela que já tinha comprado o vestido de noiva antes mesmo de o programa começar. Também não é o meu estilo, mas entendo que seja o estilo dela, como se fosse fazer alguma diferença se eu não entendesse o estilo dela. É daqueles vestidos também que precisa realmente de um véu para torná-lo mais bonito. Vamos ser sinceros em relação a este casal. Eu acho que ele não gosta assim tanto dela. Porque quem gosta não diz o que ele disse. De que tudo isso está a ser um peso e de que ele precisa de se afastar. Eu acho que ela gosta dele, e muito, mas o oposto, o contrário, não se verifica. E o facto da Brittany dizer, fazer um pouco de pressão em relação à resposta dele no altar, eu acho que não ajuda em nada. Eu espero que ela esteja preparada para o não. Eu acho que ela devia estar preparada para o não no altar. Fosse aquela questão do acordo pré-nupcial que ele quer fazer, mas ela já está um bocadinho reticente. Por isso não sei se este casal vai dizer o sim no altar. As minhas previsões é que a Christine e o Vic se vão casar, a Emma e o Mike também. A Amber e o Jordan, diria, têm 65% de chance de casarem. Eu acho que a Ashley vai dizer não no altar. Ela depois vai estar a perceber que não é um bom negócio casar com o Alex. Eu penso que são todos esses casais, não é? Eu acho que a Netflix está a fazer muito bem em mandar para a lua de mel o maior número possível de casais. Porque depois acontece isso, agora só ficamos com 4 casais, não é? Imagina se tivessem desistido mais de casais pelo caminho. Por isso acho que faz todo sentido realmente eles continuarem a permitir que
mais casais vão à lua de mel, para quando chegar a esta altura do casamento, haja mais casais, não é? Chegarem a esta fase. E vocês, quais são as vossas previsões em relação aos casamentos? Concordam comigo? Não concordam? Deixem tudo nos comentários. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Eu vou ficando por aqui. Se ainda não te inscreveste, não te esqueças de o fazer, assim não nos perdemos de vista. Não te esqueças também de gostar do vídeo e de partilhar, se assim o desejares, tá bom? Um beijo enorme. Tchau, tchau!